Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E para aquelas pessoas que, porventura, não tenham NET em casa, não consigam acessar o canal 19, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando simplesmente Palavra Espírita. E se você gosta do nosso programa e quiser saber como faz para ajudar a mantê-lo no ar, sendo também um apoiador cultural, ligue para esse número que está aparecendo aí na sua telinha, embaixo da sua telinha. E se você, porventura, ficou com dúvida em alguma coisa que foi dita aqui, ou mesmo deseja fazer alguma sugestão sobre um tema para que seja abordado aqui neste espaço, é só entrar na página do programa no Facebook e sugerir. É extremamente simples. Pois hoje, no meu comentário, eu vou abordar um assunto muito controverso, eu diria até que controverso inclusive no mundo inteiro. Pois eu vou falar hoje sobre o surgimento do homem na Terra. Com certeza que você já deve saber que, de acordo com a Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados diretamente por Deus no sexto dia da criação, já que no sétimo, como a gente aprendeu no colégio, no sétimo dia Deus, descansou. Ainda segundo a Bíblia, o homem já nasceu pronto e acabado, exatamente como somos hoje. É importante que se diga que, segundo os estudiosos, pesquisadores e antropólogos independentes, é bom que você frise isso, independentes, essa parte da Bíblia, ou seja, mais exatamente a Gênesis, que trata da origem do homem na Terra, foi escrita por Moisés, um profeta e legislador hebraico que teria vivido em torno de 1500 anos antes de Cristo, época em que o homem era totalmente influenciável, pois não tinha nem os conhecimentos científicos de hoje e nem mesmo a capacidade de exercitar o raciocínio lógico, pois que era um homem que acreditava em muitas coisas que hoje, no nosso tempo, seriam consideradas, digamos, absurdas pelas suas ilogicidades, ou seja, pelas suas totais improbabilidades. E baseada nessa narrativa, a teoria do surgimento do homem na Terra através de Adão e Eva foi adotada pela religião oficial da época e influenciou outras religiões surgidas posteriormente, se tornando então a narrativa oficial das religiões que interpretam a Bíblia ao pé da letra. Atualmente, porém, a narrativa mais aceita no mundo ocidental, fora dos muros do mundo religioso, logicamente, é a tese surgida em 24 de novembro do ano de 1859, com o livro A Origem das Espécies, de autoria de um cientista britânico chamado Charles Darwin, em que ele propõe em sua tese que o homem e todos os seres vivos teriam surgido obedecendo a uma gradativa e contínua evolução ao longo dos milênios. Seu trabalho foi tão importante que até hoje norteia biólogos e antropólogos do mundo inteiro. E hoje não mais se discute, volto a repetir, fora dos muros das religiões, a realidade do processo evolutivo, pois que a evolução das espécies, se analisada fora do ranço religioso,
e do fanatismo religioso é um fato, como eu diria, inquestionável. A tese darwinista nos diz que os primeiros seres vivos unicelulares e simples, através de processos múltiplos e fenômenos diversos, foram os precursores, ou seja, deram início a todas as formas complexas de vida que temos hoje, inclusive, e logicamente, a do ser humano. Hoje em dia, já nem tanto morrem acreditando em Adão e Eva, mas muitos dos nossos avós e bisavós morreram acreditando que Deus fez tudo o que existe em 6 dias e descansou no 7º. Inclusive o homem de barro e a mulher deu uma costela dele, desse homem de barro. Pois esse vai ser o meu assunto hoje, ou seja, hoje eu vou me deter e discorrer um pouco sobre o surgimento do homem no nosso planeta. Pois que de alguma forma, seja essa forma a que você acredita ou a que você não acredita, o certo é que de alguma forma o homem surgiu na Terra. Disso nós sabemos e disso, creio, ninguém duvida, né? A grande questão e que gera até hoje muita controvérsia é saber qual a teoria mais compatível, mais racional para o surgimento do homem na Terra. Se a teoria criacionista da Bíblia ou a teoria evolucionista do Charles Darwin. Ou seja, se surgimos de um instante para o outro, já pronto, do barro, ou se evoluímos através dos milhões e milhões de anos a partir de um ser unicelular. Nesse assunto, resta apenas uma certeza, ou seja, que somos fruto de uma delas e que graças a uma delas, nós, eu e você, estamos aqui. Enquanto que a teoria evolucionista defende que o homem é o resultado de um demorado, mas gradativo processo de transformação ao longo dos milhões de anos, a teoria criacionista defende o argumento de que esse mesmo homem foi criado na sua forma atual nos últimos 10.000 anos. Isso serve para demonstrar como ainda hoje, em pleno século XXI, existem pessoas que simplesmente não só não admitem acreditar em certas evidências, como sequer aceitam como verdadeiros todos os processos descobertos e empregados hoje pela moderna ciência, com o auxílio de aparelhos, equipamentos sofisticados que avaliam ou medem a quantidade de carbono 14, urânio e chumbo presente nos fósseis. Pois que a partir desses dados se tornou possível identificar, digamos assim, a idade de um fóssil humano, animal e até mesmo vegetal. É verdadeiramente incrível essa realidade, mas ela está aí, bem à nossa frente, através das descobertas da ciência, que também evoluiu. Por outro lado, isso, aliás, mostra claramente como o homem, em termos de assuntos religiosos, ainda hoje tem medo não só de encará-los, esses assuntos, com naturalidade, como também discuti-los abertamente, sem medo de estar desafiando a Deus. Tudo isso porque ainda uma parcela significativa da humanidade personifica Deus como aquele velhinho de barbas brancas e com cara de poucos amigos que fica lá em cima, acima das nuvens, acima da troposfera, gerenciando tudo o que acontece aqui embaixo. Talvez você não acredite, mas a crença criacionista nos Estados Unidos é tão forte que aproximadamente 130 milhões de americanos acreditam que a humanidade surgiu no paraíso terrestre,
há aproximadamente 10 mil anos atrás, através de Adão e Eva. Em muitas escolas americanas, trocaram-se as lições de teoria evolucionista do Charles Darwin pelo criacionismo bíblico, ou seja, aceitam o texto bíblico sem nenhuma contestação, ignorando as descobertas que a moderna arqueologia realiza quase todos os dias sobre a evolução da raça humana. Na Rússia, com o apoio da Igreja Ortodoxa, aconteceu o mesmo fenômeno, na medida em que afirma que não há provas concretas para a teoria de Darwin. E aí fica a grande pergunta: e há provas concretas para a teoria de Adão e Eva? Já no Brasil, acredita-se que em torno de 46 milhões de brasileiros acreditam que a raça humana se originou com os inquilinos do paraíso terrestre, Adão e Eva, né? É impressionante como em alguns aspectos, o que vale é a ciência, e em outros aspectos, a ciência não vale. Querer segurar o avanço da ciência em todos os campos, inclusive no campo religioso, é no mínimo uma ingenuidade infantil. E com relação às duas teses, criacionismo e evolucionismo, ainda que seja uma discussão que se arrasta ao longo dos tempos e sabe-se lá quando que vai ter um fim, se é que vai ter, pois cada vez mais a moderna ciência e a lógica mostram que a mais plausível, a mais racional, verossímil e aceitável é a teoria evolucionista. Ainda bem que não vivemos mais na Idade Média, correndo o risco de ir para a fogueira por se pensar diferente do que pregavam os líderes da religião oficial da época. Hoje, a liberdade de pensamento e, fundamentalmente, a liberdade de expressão sobre assuntos religiosos podem ser expressadas sem medo, principalmente aqui do lado ocidental do planeta, onde vivemos. Associe a essa liberdade o fato de que, ao contrário do que podem pensar alguns, e aí eu me pergunto, alguns ou serão muitos? Não é preciso e nem Deus ficará zangado se você discordar de algumas, entre aspas, verdades que povoaram o imaginário dos nossos ancestrais, que acreditavam que melancia com uva fazia mal e podia até matar. Já os ensinamentos espíritas nos dizem que tanto os seres vivos como todo o restante do universo estão em constante evolução. A Terra, o nosso planeta Terra, que hoje se encontra em um estágio de planeta de provas, dificuldades, já foi, em tempos imemoriais, um mundo primitivo, onde seus habitantes também estavam nos primeiros estágios da evolução. Os ensinamentos espíritas, através da lógica e racionalidade irrefutável, nos demonstram que ele, o Espiritismo, nada tem a ver com o maravilhoso e sobrenatural. E mais do que isso, não guarda nenhuma relação com nenhum tipo de superstição. Desta forma, o Espiritismo aceita como verdadeira a explicação da evolução do universo e tudo que está nele incluso, e, por via de consequência, aceita também a evolução humana através dos milênios, porém, tendo na administração de tudo isso, digamos assim, uma suprema causa inteligente chamada Deus. É consenso entre os homens de ciência que a vida na Terra, na sua forma mais simples, tendo surgido há cerca de
2 bilhões de anos através da combinação de elementos químicos presentes na Terra primitiva. É preciso, por outro lado, também entender a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, como um relato histórico e cheio de lendas pertinentes a um povo, no caso, um povo hebreu, que depois viria a ser conhecida como judeu, não podendo por isso mesmo ser entendida e aceita ao pé da letra, pois muitas de suas passagens são ilógicas e alegóricas para todo e qualquer leitor que as leia com um mínimo de bom senso e sem o fanatismo religioso. Quem analisar dessa forma, ou seja, analisar sem o fanatismo religioso, entenderá de forma, eu diria até de forma muito clara, que Deus jamais poderia punir Adão e Eva, expulsando-os do paraíso pelo fato de terem comido o fruto proibido. E que com esse ato terem cometido o tal de, entre aspas, pecado original, pois a sua própria ordem, a ordem de Deus, era crescei e multiplicai-vos. E mais, a tese do chamado pecado original é totalmente contraditória com a perfeição infinita de Deus, pois que um ser perfeito como ele, como Deus, jamais cobraria de toda a descendência do chamado primeiro casal o preço do pecado de um único pecador. Você não concorda com isso? Aliás, se você pensar bem, vai perceber que em nenhuma lei humana, que são cheias de falhas e deficiências, existe a permissão que se cobre dos filhos a responsabilidade dos atos ilícitos cometidos pelos seus pais. A tal tese do pecado original, defendida e aceita por muitos até hoje, em pleno século XXI, só pode ser atribuída à limitação intelectual daqueles que foram encarregados da escolha e seleção do que se convencionou chamar de textos sagrados, ou seja, indivíduos revestidos de poder público e religioso, mas ainda muito carentes, naquela época, ainda muito primitiva, de sensatez e raciocínio lógico para entender como entendemos hoje a infinita bondade de Deus. Outro ponto, entre tantos, que chama a atenção dos que leem o Antigo Testamento com os olhos críticos e sem o fanatismo religioso, é entender como que Caim casou. Se ele, Caim, junto com seus pais, Adão e Eva, eram os únicos habitantes do planeta. Você que está me assistindo não acha isso estranho? E mais, diz no texto bíblico, que depois que casou, Caim fundou uma cidade. E aqui outra curiosidade, quem fundaria uma cidade para apenas 2 pessoas morarem? Por tudo isso, só para citar essas poucas curiosidades, deixo para a sua reflexão, a propósito dessas 2 correntes, para a explicação da origem do homem, o seguinte questionamento. Qual das 2 teorias, na sua opinião, você acha a mais satisfatória, a mais crível, a mais razoável, a mais racional, digamos assim, para explicar a origem do homem na Terra? A teoria criacionista de Adão e Eva, em que o homem já surge pronto, exatamente como é hoje, ou a teoria evolucionista de Charles Darwin, que diz que o homem surge na Terra fruto de uma longa e contínua evolução através dos milhões de anos. Em outras palavras, para simplificar, você está mais para Adão e Eva ou para Charles Darwin? Pense nisso.
Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.